Fala galera, mais um de cara pro Duque. E a gente vai aprimorando, evoluindo. E hoje eu tô com duas pessoas sensacionais. E a gente vai abordar um tema, que é um tema relevante, é um tema sério, que vale muito uma reflexão e uma atitude. Primeiro eu vou apresentar as pessoas e depois a gente fala do tema. Muito obrigado, Adriana e Eduardo. Obrigada a Obrigado você. pela presença, pela confiança em participar desse programa. Acho que a gente vai trazer muito conteúdo, né? Vocês se apresentem e aí a gente continua. Adriana, Bom, obrigada, né, pela oportunidade. Meu parceiro aqui, Eduardo, também, LaborMed, né? Bom, eu sou Adriana Cato, estou na área já de benefícios, né, que é a minha empresa, Manifesto Benefícios, sou intermediadora de bandeiras, hoje eu tenho contrato com as bandeiras, de refeição, alimentação, vale transporte, né, faço hoje, e vale alimentação. Já estou um pouquinho mais de 15 anos aí já nesse segmento, né? Então, na parte condominial, hoje posso falar que administradora São Paulo, Brasil, Litoral, atendo muitas hoje, né? Atendendo nesse segmento aí de benefícios, né? Então já tenho uma bagagem boa aí pra gente. é muito importante o conteúdo e o que você traz dessa expertise. Ah, Obrigado, legal. viu? Imagina, obrigada a você. Obrigado mesmo. Eduardo, meu Meu nome é querido. Eduardo, sou diretor da LaborMed Saúde Nacional, somos prestadores de serviço em segurança do trabalho há 28 anos. Nascemos na Baixada, somos de Santos. Hoje nós atendemos no Brasil inteiro, de norte a sul do país. Estamos agora focando bastante no ABC, com parceria bacana. Estamos chegando aí com essas novidades de segurança e saúde ocupacional. Espero contribuir bastante. Com certeza. E eu acho que quando eu falei, eu vou apresentar primeiro, e a envergadura de vocês vai trazer o sentido do tema, que é NR1, que é, na minha concepção humilde, tratar com humanização, tratar o ser humano com respeito, entender suas limitações. E aí vocês vão me corrigindo no meio do caminho. Eu acho que a saúde mental, ela hoje tem um dado, né, que foi até um psicólogo que falou para mim, né, eu comprei como verdade, que os afastamentos, eles estão na ordem de 67% em função da saúde mental. Então, supera muito acidente, né? Então, quer dizer, olha como chegou nessa extensão. Me fala um pouco. O que é NR? A NR1 é o seguinte. A NR1 é uma norma regulamentadora do trabalho, tá? Voltada para a segurança do trabalhador. E a NR1, ela institui o GRO, Gerenciamento de Risco Ocupacional. Ou seja, o que o Ministério do Trabalho quer? Que você, empregador, conheça os seus riscos. Que risco você tem dentro da sua empresa? Onde estão esses riscos? Quem está exposto a esses riscos? Qual a potencialidade desse risco em cima do trabalhador? E mais, como você vai trabalhar para mitigar esse risco? Acabar com esse risco se ele for possível. Tá? Então, isso se materializa num programa chamado PGR. PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos. É ali que nós vamos fazer esse gerenciamento. Tá? Então é ali dentro do PGR. Mapeado no PGR. Nós vamos mapear no PGR os riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos, de acidentes que estão naquele ambiente de trabalho. Tá? Isso vai no inventário de risco. Esse inventário de risco nós vamos mapear esses riscos, onde eles estão, para que setor, para que função, e vamos fazer a gradação dele também. É médio? É alto? Né? Qual a importância desse risco? Em cima disso, a gente monta um plano de ação. O que você tem que fazer? Você tem esse risco tal, para a função tal, a potencialidade dele é tal. O que você vai fazer? Isso é o mais importante. Então, a grande alteração que veio agora com essa alteração da NR1 é que agora entra nesse rol de riscos que devem ser tratados os fatores psicossociais. Não existia que não estavam nesse rol.
né? Então hoje essa demanda até que colocou agora, a demanda é alta, os afastamentos pelo CDF, que é o Sim. liga diretamente aos produtos sociais, são um acrescente muito grande. O Ministério do Trabalho falou, vamos cuidar disso. Então agora, esses fatores psicossociais estão presentes dentro do PGR, devem estar presentes no PGR, devem ser identificados, devem estar presentes neste inventário de riscos e com um plano de ação definido. O que vai ser feito, né? Então, antes de mais nada, a gente precisa cuidar do ambiente, né, Duque? O mais importante de tudo é o ambiente. E que tá, porque aí para você não adoecer eu pessoas. puxo um gancho para Adriana. Pessoas, né? Então, Eu puxo um gancho para Adriana. Quando eu funcionário, porque eu tenho o outro lado da história, né? Eu analiso a empresa que eu vou trabalhar. lógico. Se ela está dentro desse padrão, aí eu venho no benefício. Porque não deixa de ser um benefício o cuidado, né? Então, hoje O bem cuidar do colaborador. O benefício hoje. Eu tenho uma outra empresa, chama Flumer. Essa empresa hoje é de cargos e salários, avaliação e desempenho. É uma plataforma, faço treinamento, fazemos vagas hoje para executivo. Começamos com vagas para executivos, hoje abrimos para todos os tipos de vagas. E quando a gente fala de pessoas, na parte de benefícios, eu tenho muito hospital, atendo muitas santas casas. Então, quando a gente oferece o benefício para a empresa, principalmente quando é um hospital, o que mais eles estão nos pedindo hoje é os agregados que nós temos, que são os serviços adicionais, agregados a uma bandeira, refeição e alimentação, no Total Pass ou no Gympass. Por quê? Tá bom. Eu tenho hoje os serviços adicionais para oferecer de nutrição, né? Eu ofereço outros adicionais, só que o primeiro que eu ofereço é o Total Pass ou Gympass. Por quê? Que bacana isso, né? Menos atestado e exercício. Então, quando você pergunta para a empresa, o que você quer hoje é alta, né? Então, hoje a movimentação nas academias é os convênios. E esses convênios hoje nós concedemos para a empresa para beneficiar os funcionários. E ele entrou na grade de benefícios. Quando você contrata hoje um colaborador, ele pergunta qual o benefício que a empresa oferece. O Vale Transporte, porque é uma lei federal, ninguém derruba, precisa do Vale Transporte para trabalhar. O refeição e alimentação, algumas concedem, assistência médica, odontológica e o Total Pass ou Gympass. Então, eles já são enfáticos, porque é um produto muito caro. Hoje, as empresas que cotam, eles pagam realmente hoje esse benefício, que é uma adesão muito alta, dependendo do número de funcionários, né? Ela chega, não sei, dependendo da cotação, 400 funcionários, 480, 14 mil reais, né? E depois você paga um adicional mês por CPF. E hoje, pelas bandeiras, nós conseguimos conceder esse benefício, a empresa não paga nada. O funcionário hoje, ele paga um plano a partir de R$ 59,90. A gente consegue dar adicionais. Então, hoje a empresa fala, é lógico que eu prefiro a ginástica, né? É menos atestado. E atividade. Não, eu cuido da alma e cuido do corpo. Cuidado, isso. sem Foi muito legal, porque um diretor de uma Santa Casa, inclusive de Osasco, me falou, com certeza, é menos atestado. É menos Eu não precisa nem perguntar o que eu quero Total Pass, eu quero Gympass, enfim. Isso faz parte de processos que você tem que ter dentro da empresa para melhorar o ambiente. Sim. Né? Porque a gente tem que ter um ambiente saudável. Né? O X da questão é promover um ambiente saudável. E de todas as formas. E aí, promover o ambiente saudável, eu venho da onde? Eu venho do top-down, né? Eu venho da liderança para os liderados. Sim. Que eu tô chovendo no molhado, né? O óbvio, né? Teoricamente. E como é que vocês enxergam esse líder que tem que deixar... Porque quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando na nossa conversa. E aí, uma reflexão nossa, aqui muito forte que eu vou fazer com a expertise de vocês, eu tenho um líder que sou tóxico, que sou ou mais rígido, sei lá se é a palavra, um cara, né? Mas eu tenho funcionários de várias graduações e vários níveis. Sim. Culturais, expectativa de vida, de realidade de vida. Como é que eu adequo a NR nesse sentido? O cara é estanque, ele é aquele cara rígido, eu só vou contratar uma pessoa que aguente pressão, mas não tenha tanta expertise, ou aquele que
que vai espanar A gente vai vai mapear? A gente vai mapear. Você entendeu a pergunta? Como é que eu consigo... Sim. Entendi tudo, né? Sim, existe ferramenta para mapear esse tipo de problema. Existem ferramentas adequadas. A gente faz esse mapeamento psicossociais dentro da empresa baseado na NR17, que é a ergonomia. Então a NR1 remete à NR17, que é a ergonomia. Então, através das ferramentas de ergonomia, que nós vamos começar a mapear. Isso tem que ser muito bem feito. Esse mapeamento é o X da questão. Senão eu tiro o líder, eu mato o líder ou eu não evoluo o time. E se eu perceber que o problema dentro da empresa é a liderança, nós temos remédio para isso. Então, Aí nós temos como remediar. existe o processo. Você tem que dar treinamento, você tem que dar... Você tem vários tipos de trabalho que você pode fazer dentro da empresa para trabalhar aquelas lideranças que você está tendo problema. Então a gente tem uns instrumentos específicos, hoje é análise ergonômica preliminar, que se chama, são instrumentos específicos que a gente vai utilizar para mapear e identificar onde está o problema. Se o problema existe, onde está. É um problema de relação interpessoal, é um problema de liderança, é um problema... Então, isso quando a gente começa a aplicar as ferramentas, a gente começa a identificar o X da questão. Porque às vezes é o líder. É aquilo que a gente conversou um pouquinho antes, você lembra? Tem às vezes um cara que é super operacional, sabe tudo operação, colocam ele para treinar esse cara para trabalhar com gente, para trabalhar com pessoas. Esse cara não foi treinado para isso. Aí ele destrói um clima. Aí o equilíbrio acabou. Aí ele acaba com o equilíbrio. Então são coisas que a gente começa a implantar dentro da empresa a partir do mapeamento que a gente faz de identificação, onde está o risco, qual é a potencialidade do risco, qual é a gradação desse risco. E risco é esse, onde está o problema, nós vamos começar a oferecer as medidas. O que o cara vai fazer, o que ele pode fazer. Isso é muito legal, é muito importante. Nós vamos começar a ter ambiente de trabalho melhor. Foi a palestra, né, que nós fizemos essa semana, que ele falou muito de NR17, muito de ergonomia, porque dependendo do KINAI, dependendo da empresa, o segmento que nós fizemos dentro de uma empresa, eu faço muitas reuniões dentro dos nossos clientes. Eu faço dentro da indústria, para mostrar para os RHs, para os fornecedores, como que é aquela empresa. E nós até brincamos nessa última, né, porque é uma indústria, é uma transportadora de produtos químicos. Então a gente só vê o caminhão passando, né? Não sabe o que ele faz, não sabe o dor do motorista. Então foi o que a gente conversou lá na reunião. Qual é o psico desse motorista, né? Que bacana que isso. O dia todo na rua, estrada, acidente, tem que entregar a carga, tem horário. Às vezes tem pressão por horário, então, prazo para aí, entrega, o cara não pode falar da parar. pressão, me lembrou do negócio. Eu inventei uma sigla, gente. Ó, minha cabeça onde vai viajar, né? Eu liderei muitos times, né? Montei time no Brasil inteiro de vendas. Todo mundo fala que vendas... Eu sempre fui um pouco contra uma verdade, né, absoluta. No sentido de, vendas tem que ser vivo, tem que ter alegria. Não, mas vendas grita. Grite, emane. Claro, você está no financeiro, você tem raciocínio, número, tem que pensar. Agora, vendas é energia. É o coração da empresa. É o coração da empresa. Aí eu vou dizer, bom, aí eu fiz a sigla. Eu já te falei isso aí, falei agora há pouco. Que é o PGD, ou GPD, gerar pressão desnecessária. Que isso vem de encontro aí não adianta eu estar lá no Gympass, porque eu uso o benefício como periférico. Eu uso o benefício como benefício. Para atrair um público consumidor, que é o colaborador, de uma forma humanizada, com RH humanizado e o cidadão ter vontade de trabalhar. Sim. O cara levantar de manhã, eu vou lá para a transportadora de produto químico. Eu sou motorista de lá, mas eu tenho um horário para parar o caminhão, eu tenho uma área de descompressão, eu tenho uma alimentação com ticket direcionado. Não adianta, né, com um ticket diário, né? Sei lá, você pode me corrigir, Adriana, mas... Sim. Justo para ter uma condição de comida, de alimentação favorável. Isso tudo aí você começa a somar. Aí eu falei, eu trabalho numa área de segurança, né? Eu vejo a RH descabelando lá, né? Aqui é sala de estar, viu, gente? É mais como se fosse um bate-papo, né? Aí eu assim,
Aí eu falei assim, mas o que que foi? Não, eu tenho que fazer um post, tem que fazer não sei o quê para divulgar, para fazer mutirão de vaga. Eu falei assim, você sabe que você tem um elemento rico dentro de casa, né? Você já tem um funcionário aqui que vai ser o precursor de levar isso para o ambiente onde ele vive. Ó, primo, irmão, vem trabalhar lá porque a empresa me atendeu bem, me mostrou onde é o toalete. Não fez aquela entrevista que o cidadão chegou 8 da manhã e 17 horas ainda estava lá. Isso aí começa a pesar. E você sabe qual é o nosso maior hoje? Tô errado? Imagina. Tô num conceito legal. Não, é isso. Hoje, assim, atendo todas e qualquer empresa, né? Não tem um mínimo nem máximo de colaborador, mas é um segmento que veio aumentando muito por conta do Total PES ou do Gympass hoje para atendimento, é a área de TI. A TI? Por quê? Hoje é um movimento repetitivo, né? Ele fica Sim. sentado, é aquilo. É só aquilo. Então, e o mental dele, né? E o escape dessa pessoa. Não tem. Então, e eles estão Aquilo que ele implementando falou na muito, palestra, né? mas muito a ginástica. Eu fui para ginástica. Porque ele não tem hora para sair, ele não tem hora para entrar, ele não tem hora Muito para tempo trabalhar, sentado, é muito muito tempo tempo sentado. sentado. numa só, E- você pode gerar uma situação. Nossa, E às vezes numa sala fechada, né? Não tem uma janela muito. que o cara consiga ver o mundo após o muro, né? Então, isso você falou também, dentro da pesquisa que nós temos da Flomer, nós temos hoje as etapas, né, de cargos, salários e avaliação de desempenho, até para entender hoje o patamar daquelas pessoas, porque muitas empresas, a gente fala que elas buscam os candidatos fora, e o candidato às vezes está ali, dentro da sua empresa, e ele E não ninguém sabe. enxergou. E ele não sabe. E o meu Deu a sistema, oportunidade. se você consegue hoje anexar um certificado de faculdade do colaborador, e o melhor, né? Quem responde são os colaboradores. O gestor hoje, ele tem autonomia de visualizar a resposta deles. Então, não é aquele questionário, eu te entrego, fico esperando você responder, não. Ele responde na totalidade, o gestor dele lá consegue entender nessa plataforma o que ele respondeu, né? O que curso ele fez, ele é formado no quê? E o talento tá ali. Então, tá dentro da empresa. Você vê que o que a gente está falando, tudo isso que a gente está falando aqui, faz Muito. parte de Faz melhorar parte o de ambiente. Tudo. Sim, é um ambiente. Faz parte de melhorar toda essa toda situação para que a gente não chegue à a identificação de funcionamento. É isso. Situações Situações. de situação de pressão, Tudo. situação de trabalho Tudo. excessivo. Movimentos né? repetitivos. Movimentos repetitivos faz parte disso Nós também. temos Quando você começa imobiliário um mobiliário inadequado, o sujeito o sujeito trabalhar, Isso vai dar um estresse futuro, vai dar dor de cabeça, o cara vai chegar em casa daquele jeito. Tem local aí Então, que é super. Não é nem insalubre. Eu já vi os Não, não atestados. tá nem dando um ambiente de salubridade. Eu já cheguei Já numa- vem os atestados, já vem os afastamentos. Não, eu cheguei já numa linha de costura, já entrou em linha de costura. Não, já Uma não, vez. minha família teve. Como é que fala? Teve malharia. É um negócio, Mas- assim, mas- várias. Muito. E as pessoas, elas estavam em banquetas, costurando em banquetas. Não, bem- surreal. Sim, nós temos safado. Eu cheguei, ó. Aqui nós não temos. E ele mudou Não, tudo. vou- Ele mudou cadeira, mudou mobiliário, mesa que aumenta, mesa que abaixa. Agora você vai ter Agora você vai ter produtividade, gente feliz, melhor trabalhando Condomínio, pra você. uns anos atrás, o síndico me ligou e falou assim: ó, o funcionário tá triste. Não pode estar triste. Condomínio pequeno no centro de cidade. Vou lá, o que aconteceu? Peguei o operacional e fui lá. Então, você entrava assim, era um corredor, tinha uma. Não era portaria, era uma recepção. No patrimonial, pra você Patrimonial. trabalhar. Recepção. Aí eu olhei tudo aquilo e tal. Eu falei assim: onde é que ele come? Ah, não, aqui, ó. Aqui. Juro, desceu uma escadinha, uns 4, 5 degraus ali. Uma porta onde tinha tudo: central de alarme, câmera, tudo mais. Uma mesinha no canto. Aí o cidadão abriu uma caixa lá, não sei do que, mas saiu um monte de inseto lá. Eu não preciso falar nem o nome do inseto que saiu, né? Ó, vamos lá. Peraí, o cara fica lá 12 horas. 12 horas. Ele não tem um local decente para guardar o alimento que ele trouxe. Ele não tem um toalete decente, ele não tem um ambiente ali. Ele tá num buraco. Como é que eu posso chegar para ele e falar, sorri? Então,
Por mais que ele venha feliz da casa dele, que a mulher dele maravilhosa, a família, filhos e tudo mais, pensando num ambiente mais aberto, tirando a miopia. Como é que eu consigo, como tomador, como prestador, o líder dele, falar assim, ó, Exigir algo, né? mas você tá aqui, Duque? Não, Como você sou eu exige que algo tô desse aqui. colaborador, né? Como é que... Como como- você Aí não você... tem como. Não Aí ele tem. vem pra minha outra área, que meu sócio é da Ferreira Santos, né? Aí É. vem trabalhista. Ah, não, Aí já vem o trabalhista, vem pra nós. Então já vem o Então, trabalhista, né? Aí não tem total Sim, festa. Não tem total tem. pesca que resolve, é igual você tá Não falando. tem. O cidadão costurando quase que deitado, gente. Então, você sabe que tem uma administradora, e a gente, com essa vivência todos os dias, né, em administradoras, enfim, empresas, na totalidade de tudo. Tem uma administradora muito bacana em Osasco, que ela trabalha, ela faz de 6 em 6 meses a festa para o zelador. Isso é maravilhoso. Zelador. Isso é maravilhoso. Não, Reconhecimento. ele adora fazer o A linha reconhecimento de do ponta. zelador. Ele não faz, ele faz para o síndico, né, convida, enfim, mas é o zelador que ele pega. Eu achei tão... E é bonita a festa. Mas você sabe que E eles agradecem isso tanto. é importante. Tanto. Então, a valorização, né? A valorização da pessoa, eu acho importante. E nós falamos nessa semana, né? Mês que vem é o dia do RH, dia 6 de junho, que é muito pouco lembrado. E nós sempre fazemos questão de levar nem que for uma caneta. E que pra é hoje eles. uma das posições mais Mas, importantes. gente, E quem faz a negociação e leva para a diretoria? gente, faz uma menção, um É o papel. Recursos Humanos. Eu trabalhei na área de alimentos. Então eu rodava as grandes contas, que accounts. Eu me lembro uma vez, isso marcou muito. Eu peguei o time e fui para dentro de uma loja de uma grande rede. E tinha os repositores. Você falou de zelador, eu lembrei disso do repositor. Naquela época, ele tinha visto alguma foto, alguma coisa, não tinha esse negócio da rede social e tal. Ele pegou, ele me parou, ele falou, chefe, eu consigo imaginar, nunca, chefe, Duque, né? Não, Duque, ô Duque, deixa eu falar uma coisinha pra você. Vocês fizeram uma festinha, não fizeram? Você viu? Não, tem uma foto aqui. Pô, tinha gente, cara, aquilo bateu aqui, porque ele era o linha de frente, é igual o zelador, ele tá na linha de frente lá, ele tá mais perto do cliente do que da empresa. E o que a empresa, no sentido de empresa, traz? Como é que eu trago esse cidadão para nós? Como é que eu aproximo ele? Então ele viu uma festinha que aconteceu do administrativo e ele não participou. Mas ele falou de uma forma, não querendo, ele só falou, sabe, com aquele sentimento, eu tô aqui. Isso causa, né, se a gente for pensar lá atrás, que não tinha esse olhar tão forte como a humanização. Sim. Olha o que acontecia lá. Mas agora vai ser obrigatoriedade, né? A partir de 26 de maio. É obrigatório e eu tenho uma novidade para vocês. Vai ser o spoiler dessa novidade. A novidade saiu A ontem, saúde na mental verdade. agora vai ser realmente Mas vai. Não. Mas vai ser, porque tinha sido prorrogado, né? Agora vai ser. Aconteceu ontem, o que aconteceu ontem. Houve uma reunião aí da comissão da comissão permanente do governo, que é o governo, que é governo, governo, empresários, empregados. O que aconteceu? O que aconteceu? Ela não foi prorrogada. Ela entra em vigor em 26 de maio. Então, a A partir de 26 de maio, as empresas têm que ter os psicossociais já avaliados dentro dos seus programas. Bonito, hein? Dia 26 de maio. 26 de maio. Dia do meu Porém, É o dia do seu é o dia do seu aniversário? Vai. Parabéns. Então você não vai Parabéns. esquecer. Não, você vai esquecer nunca. de jeito nenhum. Eu também. O que O que eles decidiram? Claro, é complicado. é difícil para as empresas. Mas, enfim, uma série de complicações. que o governo decidiu. Eu não vou prorrogar. Não vou prorrogar. Está valendo. Está valendo. Porém, Não vou punir. a A fiscalização fiscalização não vai ser punitiva. A A fiscalização fiscalização vai ser orientativa durante um ano. durante um ano. Então, eu vou fazer, E tá valendo, tem que fazer. Só que durante este ano, até 26 de maio 26. de 26, a a fiscalização será orientativa e ela não será Porque punitiva. quantos mudaram? porém- Quantos aumentaram? Na fiscalização, né? São 900. Aí, aumentaram para 900, mas contrataram mais 900 fiscais. 900 fiscais. Então, mas vamos lá. Só que Só que tem uma coisa importantíssima.
As denúncias continuam, elas podem acontecer, as cobranças vão ocorrer em cima das denúncias. Mas vai ocorrer. Pode ocorrer denúncia, e as denúncias vão ser Investigadas. Não vai ser igual a LGPD. Não, vai ser investigado. Então denúncia de assédio. É que essa é mais delicada, né, do que a LGPD, né? São dados LGPD, né? E eu acho que a NR1 acho que pega como é um todo, pessoas mesmo, Vai ambiente de investigar. trabalho, né? Ambiente de trabalho em primeiro lugar. A gente tem que focar aqui o seguinte. Não adianta eu tratar pessoas e esquecer o ambiente. Eu não quero que as pessoas... Eu não quero tratar pessoas, quero pessoas saudáveis. Então, o ambiente é o mais importante. Sanear o ambiente. Vai precisar ter um psicólogo dentro da empresa? Não necessariamente. A gente pode fazer trabalho, o mapeamento que a gente faz, ele dá ferramenta. Tudo isso aqui que a gente está falando é ferramenta para a empresa poder melhorar. São ambientes que dá para fazer. Coisa dá para fazer. São ferramentas que ele vai poder melhorar. Treinamento, motivacional. Campanhas motivacionais. São várias as situações que Essas pode isso agora. que a Adriana falou, trazer lá esse ambiente mais humanizado. E tudo mais. Então, isso tudo as ferramentas que nós vamos oferecer para o empresário poder melhorar o ambiente de trabalho, ele vai poder agora. Claro, tem um problema. Eu não quero que pessoas adoeçam. Com certeza. Agora adoeceu. Não, aí tudo bem. Nem o empresário, né? Nem pensa, né? Porque menos um, menos dois, né? É o que nos gera para ele. Hoje a gente está tratando a prevenção, né? Sim. Porque até um tempo atrás vinha, porque tá com crise de burnout, tá com crise não sei o quê, ia tratar o fim, né? É que cada hora Mas parece hoje trata a prevenção. Ele não quer que chegue nesse ponto, né? Tá aumentando muito, né? O burnout é toda... Não sei, vai passando ano. O CDF, os afastamentos para o CDF estão causando um impacto global da média de 3 milhões de dólares. É muito. E a Não tenho nem sinistralidade do ideia. plano... É muita E a coisa. sinistralidade de um plano de saúde de uma Então, empresa? como é que vai? Plano. Muito alto. Né? Tem empresa que está recortando convênio. Está cortando Olha Justamente isso. por isso. Por isso, justamente. É muito alto, né? Muito alto. Você vai lá e corta o convênio e não cuida do ambiente. Não cuida do ambiente, mas não resolveu nada. A coisa está lá ainda, está instaurada ali. Então, fazer um bom mapeamento, fazer um bom trabalho ali dentro. Empresa, fundamental. Empresa, condomínio, Porque tem um convênio não. Isso é importante também. Qualquer tipo de empresa. Não, pode ser. Ele com convênio não condomínio com problema. afastamento. Vai estar afastamento. Tudo é empresa. Todo mundo tem que ser cuidado. Todo tipo de trabalhador, todos têm que ser. Então, na empresa grande, isso é para todo tipo de empresa. O ser humano. É isso. Condomínio, Né? É o ser humano. Ele tem que ter hoje um tratamento diferente. Eu vejo, sabe o que eu instituí? Eu fiz um momento carinho. Olha que maluco. Então eu pego da minha lista. Vocês vão ser selecionados do momento carinho. Eu pego um dia 3, 4 pessoas, porque também fica aquele negócio pegajoso, né? Não quero negócio, era um momento carinho mesmo. Aí eu ligo para você, Adriano, tudo bem? Bom dia, que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso. É tirar isso, ó. O meu objetivo hoje é tirar um sorriso de alguém do rosto. É porque a pessoa não espera, né? Porque não espera. E é gratuito, o negócio... Não, eu brinco porque meu sócio fala que eu sou a Adriana dos presentes. Muito O bom. Luiz fala que eu sou a Adriana dos presentes. Porque todo RH que eu vou, eu gosto. bom. Passando na casa do bolo, eu compro um bolo e levo pro RH. A pessoa não espera. Porque ela não me espera. conhece. Justo. Eu tô indo a primeira vez falar com ela, mas eu levei um bolo pra gente tomar um café. E é gostoso, sabe por quê? É assim, ontem eu estava num evento que foi dentro de uma escola de culinária. Eu estava falando pro dono da escola, eu falei, você sabe que já lá desde Jesus, né? Todos os conflitos que aconteciam iam resolver com um bolo, com um café, com alguma coisa. É mais fácil, né? Com certeza. E eu acho que você quebrar o ciclo dos departamentos, eu vejo muito isso, A sabe? pessoa não esquece. A membrana. E você bater na porta de alguém. Por exemplo, eu vou lá no financeiro. O que você está fazendo aqui? Não, só vim te dar um oi. Então, a pessoa não esquece. Sabe o que eu brinco na minha empresa? A gente não pode na minha empresa. A
gente não pode ter várias empresas. Não pode, e justamente. É Porque isso. assim, É isso. esse cara aqui, ele se comporta como É. independente da outra, não é. E não é. Elas estão interligadas, né? interligadas. É o ecossistema. Essa dá certo, aquela tem que dar certo. É o ecossistema, gente. A gente não pode. Três Labor média entra labor média. Labor média é uma Labor só. média é uma Uhum. só. Precisa ter isso. Precisa ter isso. Isso é muito difícil. Não é fácil, É porque que esse pessoas não é fácil, né? não é cultural, Pessoas não é pessoas não é fácil. fácil, é cultural, mas quando você começa a imprimir essa cultura do eu tô aproximando todo mundo, naturalmente eu já vou dirimir não, diminuir, mitigar, muito obrigado, essa palavra eu adoro, mitigar numa frequência muito forte. E aí eu consigo ter o ambiente já natural, sem nada, sem muito mimimi. Isso que você está falando nós estamos vendo muito na parte de recrutamento e seleção, muito. Você tem a vaga ali, ele tem o mesmo salário, só que você coloca um benefício a mais para ele, ele vai. Ele vai. Porque o ambiente para ele, se ele tiver esse ambiente hoje confortável, você pode oferecer para ele, não sei, só o benefício, não é nem o salário. Você colocou um benefício a mais para ele, tem o mesmo salário, mas ele não está feliz ali, ele vai embora por conta de R$200, R$100 a mais. Eu vejo isso na minha área. Sim, Na ele minha tá lá área, eu há vejo isso. anos ali, sei lá, 1 ano, 2 anos, não tá confortável. Você oferece 100, R$200 a ele a mais em benefício, ele muda. Então, mas qual foi a pessoa Esse é o trabalho que tem que dentro fazer, da tem que entregar. estrutura que olhou esse cidadão e falou, pá, peraí, ele entrou produzindo, é um mapeamento. A performance dele era X, ela começou a decair. É nessa hora da curva que eu... Vem cá. Não, tem empresas que estão fazendo esse trabalho quando a pessoa pede demissão. Mas então, Mas você mas tem já que pedir foi. demissão por quê, né? É mais custoso perder do que... Então, do Você que... treinou o cara. Tá no Treinou o cara final, há né? quanto tempo? Ele tá no final. Tá no final. Então, ele tem que fazer esse trabalho. Nós temos uma empresa em Bauru que ela faz um trabalho de 6 meses com os colaboradores. Ela trabalha eles. Para quê? Para que eles possam fazer exames médicos. Então, eles fazem um programa de campanha. De 6 meses, eles fazem a premiação. Olha que bonito. Então, de 6 meses e 1 ano. Ele faz a premiação para os colaboradores dele. Se você faz exercício, se você emagreceu, se você, não sei, se você está fazendo algo que beneficie sua saúde, porque para a empresa é melhoria, né? Então, você está bem disposto, né? Eles fazem uma campanha de 6 meses e fazem premiação. E ótimo isso, e é bom, Eles que legal. incentivam pra fazer exercício, Parabéns. para ir no médico, sabe? Pô, É parabéns. muito legal. Pô, tem empresa que o cara fala, vou na academia. Não, mas que hora que você vai na academia? A pergunta é, que hora que você vai na academia? Vou na academia à noite. Mas não vai interferir no meu negócio aqui não, né? Existe empresa que hoje faz programa de qualidade de vida. Muito. De forma que eles chegam certo dia e falam, você não vai trabalhar. Hoje você vai no laboratório tal, você vai passar um dia lá e nós vamos fazer exame. Um check-up lá. Um check-up em você. Vamos cuidar da tua saúde. Top. Verdade. Top. No outro podcast que faremos, eu vou te dar, eu vou te dar essa dica dessa empresa que vai fazer o podcast com você, o que eles fizeram com a melhoria dos colaboradores. Vamos fazer. Você Eu vai quero. ouvir Lindo. o que eles descobriram Não, e é como a lindo. empresa está hoje. IPI. Vamos no IPI. Você fala de IPI. Aí o cara fala assim, não, eu sou obrigatoriedade, eu tenho que usar lá óculos, protetor auricular, aquela coisa toda. Aí um dia, funcionário, mas Duque, mas que hora que eu uso isso? De que forma? Mas peraí, você não recebeu? Treinamento não adianta Sem nada. treinamento não adianta nada. Não adianta o cara assinar e falar assim, Ele não ó, sabe por que ele tá usando. qual o destino, ele vai ter que hora que usar vai ter que isso. usar. Não adianta nada. Ele vai botar Ele só colocou lá e falou assim, ó, você recebeu? Recebi. Assina o papel aqui. Mas você sabe quando a empresa tem olhos para isso? É. Quando tem aquele acidente grave com na empresa. Ah, mas aí não é a prevenção, já foi o negócio já aconteceu. Então, os olhos acontecem, que a gente fala, né? Então, é o brasileiro, né? A gente Você fala já que é tá o valor fazendo brasileiro. É gestão de crise. Não fez a prevenção, Pode chegar na gestão de você não fez a prevenção. Aí já Aí já foi. Treinamento não já adianta. ficou um pouco mais. Tudo aí. que a gente... Treinamento é preparar o cara para fazer É o que ele mapeamento. tá fazendo. É o mapeamento. Agora, tudo isso que a gente está falando tem um sentido tão forte para mim, e é muito bom essa fala de vocês, porque o programa, ele tem que... Eu sempre falo isso, quem assiste o programa, que assista de coração aberto e use isso como
apoio ou rampa para melhoria, né? Para aprender, ou executar. Porque quando vocês vêm para cá com toda essa bagagem, essa força, e depois vai divulgando, né, essa informação, é a tendência de melhoria, porque Sim. tem muita gente que está ali achando que. Porque tudo aqui, assim, infelizmente, o pensamento mas isso não dá em nada. Isso não vai acontecer nada. Mas, gente, você nem fez, você nem pensou no conceito. E a gente Já tá falando, não, mas não E vou a gente fazer dá não. muita dica, porque a gente vivencia tudo todos os dias, né? Todo Todos os dia dias. você vê isso, A gente dá gente. dica de tudo, de melhorar o absenteísmo, Absenteísmo, é a isso. gente faz um trabalho para dar ideias para RH para aquela melhoria, né? Trabalha absenteísmo, forme campanhas, incentive eles, faz aquela festinha no final do ano, né? No final do ano para os colaboradores, ou mensalmente, o aniversariante do mês, faça um bolinho para E o Um todos. papel, e o uma RH menção, hoje- faz um papelzinho, ó. Você teve atuação, São dicas parabéns. importantes. Um papel faz um sentido, porque esse cidadão. Uma caneta, eu tô te falando, Uma caneta, vai Você levar entrega para dentro de uma caneta casa. pro RH, aquelas canetas foi bonita, hein? Mas, então, mas eu quero. Você leva uma Eu já falei umas 3, 4 vezes essa caneta. Eu tô quase falando se eu quero uma. Uma caneta que você leva, eles ficam tão Aí felizes. o cara volta para casa. Olha como é que é interessante isso. Ele fala, esposa, olha o que eu ganhei aqui. Aí ela, nossa, parabéns, porque você está empenhado, porque você. Olha, é o copo cheio, né? É sempre o lado da motivação. Não, e aí começa uma amizade porque ela vai lembrar de você sempre, né? Ah, você é a moça da caneta, você é a moça do Você é bolo, moça- você você é é a moça moça do do- chocolate. Você vira uma referência, né? Sempre. Você vira uma referência. Agora, E ela vai te indicar, né? E tem que Ela fazer. é uma indicadora. esse trabalho é muito bom. Você vê hoje a responsabilidade do responsabilidade RH do dentro da organização. Muito forte. É É muito forte. Muito forte. De um trabalho que o RH tem que fazer exatamente para poder melhorar o ambiente. A importância que está Importância porque tomando tá tomando o profissional do profissional RH, do hoje, RH que hoje que ele deixou. a gente está falando isso ontem. Tá falando isso Nossa, ontem. TP, RH, Então, mas- ligado a mas- isso. ligado a isso. então- Mas o RH cuida de pessoas. relações e quem cuida do humanas. RH? Então, mas aí isso, aí você tirou da minha O boca. RH cuida de pessoas. E E quem cuida do Então, RH? mas aí que tá. É uma bandeira que eu levanto. O RH sozinho, por RH, ele não trabalha. Sim. Ele precisa de informação externa. Então, eu, na qualidade de comercial, sou o primeiro a ir lá, porque não adianta ficar apontando o dedo e falar, poxa, você contratou errado. Não, ô Duque, mas você me falou qual que é o perfil do cargo? Qual que é o perfil do funcionário? Sim. O que você precisa desse cidadão fazendo? Aí eu vou saber. Aí eu vou buscar. Mas essa é bilateral essa conversa. Ela tem que existir. Então, por isso que eu falo de quebrar a membrana. Vai lá no RH e fala. Isso que você falou, maravilhoso, André. Como é que você está hoje? Como é que você está? Pois é. Ele cuida das pessoas. Eu cuido de pessoas, mas eu quero cuidar de você. Sim. E como é que você tá para cuidar das pessoas? É. Porque tudo. Qual é o parabéns? Eu trouxe lá um benefício novo. O Gympass, né? Vamos colocar lá o nome do Gympass. Qual que é o cidadão que vai lá e fala assim, muito obrigado, porque você está fazendo um negócio que é para o meu bem, para a minha saúde e para o bem coletivo. Muito obrigado, Adriano. Põe no dedo. Não vai. Mas o RH tá fazendo lá, ó. Colocou um benefício a mais aí, não sei nem o que é. É assim que funciona. Estou falando alguma verdade? Não, e para os síndicos, a gente até, como a administradora fala, ele não vai usar. Não Vai. tem problema, eu te dou 3 adicionais. Ele é o ativo do grupo. E põe mais 3 gente. Não, beneficia a esposa. Sim. Põe o filho. O filho. Coloca a sobrinha. Cada um vai pagar no seu cartão mesmo, então beneficia eles. Né? Então, ele não quer fazer, não tem problema, ele pode colocar. Então, quando você fala isso, ele fala, minha filha tem pelo noivo, que é adicional de uma outra empresa. Né? Então, e essa parte, como eu te falei, cuidar de pessoas não é mole, não é fácil. Não é né? fácil. Não. É bem difícil. Ó, eu vou fazer 56 anos, gente. É difícil. Eu já passei da curva aí, essa barba branca não mente, Tá né? novo. Nossa, tô nada, tô indo, né? Mas eu olho pra trás e falo assim, gente, como é o ser humano, né? Às vezes tá na rua, um bom dia que você dá e não... Tudo bem. Não é isso. Eu vou São exigir pessoas que e o outro... pessoas. Pessoas. Às vezes você não sabe da vida pregressa da pessoa Mas às ali. vezes você dá bom dia para essa pessoa e ela não espera esse bom dia.
Então, acho que ela olha pra você porque ela tá tão acostumada das pessoas Não passarem é, do justo. lado dela Acho e que é o não contrário. cumprimentar. Então, ela estranha quando você fala um bom dia, né? Ou o bolo, ou sei lá o que é. É um impacto, mas É um é legal. É impacto. legal. Mas eu gosto de gente. É Uma muito coisa legal. que eu gosto, é de carteirinha, que eu assino aqui o papel. Não, você não podia ser Eu não- comercial. Eu gosto de gente, eu gosto dessa conexão, dessa relação. Isso. Por isso que eu chamei, ó, Conexão Cast. Não, Que e é era legal. podcast, né? Eu só tenho que mudar a camisinha aqui. Mas é por conta disso. Porque o que vocês me agregaram hoje, eu volto para minha casa com a sabedoria muito mais elevada, não tem preço. É sensacional. É. Não tem, é gratidão eterna. Mas nós também, né, Edu? É o aprendizado todos os dias. Aprendizado todo dia. Todos os A gente dias. tem andado muito junto, fala com empresários, Cada fala cliente. com cada cliente que a gente Gente que a vai, gente faz, palestra que a gente deu, palestra foi que a muito interessante, a gente Nossa. ouviu muita gente ali diferente. Muito legal. Né? Você vê a Você empresa vê, voltando, é, as o pessoas olhar, né? olhando e falando, olha, isso, hein? Por que que isso, eu escutei até a Mazé falando, por que que isso não aconteceu antes? Né? Tipo, quanta coisa podia ter sido evitada. né? É. Quanta gente podia ter sido beneficiada. Por que isso não veio E antes? nós convidamos até o Rafael, que é o do grupo RM da Italínia, lá de Santo André, que é um amigo nosso do clube rotariano. Eu sou rotariano, sou presidente Ok. de Rotary, né? Ok. E ele não pôde ir, ele falou, não, então vá vocês. Então convidou a gerente comercial e a gerente que do bacana. RH. Que bacana. E elas disseram pra ele, ontem ele me contando, mas elas já tinham comentado isso conosco na saída do evento, quando o Rafael não puder vir, pode me convidar que eu venho em todos. Muito bom. Eu venho em todos os Legal. eventos. Gente, a gente está indo pro fim. Um papo maravilhoso. Quando o papo é bom, É a verdade. coisa flui, né? E passa rápido. Eu acho Passa que, rápido. na minha concepção, fez um sentido muito grande. Muito grande. Eu sempre termino com a mensagem do convidado, né? Depois eu faço a minha. Para realmente, porque eu falo uma coisa, eu falo, quer sentar num programa? Tem vários podcasts maravilhosos, né? O meu é embrionário, mas é com muito coração, sabe? É muito. É coração na mesa mesmo, é sentido. E eu fico muito grato quando vem, as pessoas aceitam vir, né? Porque tem que construir minha marca no sentido de credibilidade. Você não vai pôr o teu nome e falar, "Ah, quem é esse cara chamado Duque? Quem que é? O que ele quer?" Mas assim, eu fico muito grato, tá? E eu gostaria da mensagem de vocês. Primeiro, vamos seguir com a Adriana. Adriana, por favor. Eu tenho uma mensagem muito, assim, no meu coração, né? Fazer o bem não importa quem. Então, eu tenho muito essa mensagem dentro, né? Não, porque a gente brinca de... Eu aprendi muito com ser rotariana, mas a gente tem isso hoje no coração. Então, são pessoas, né? Fazer o bem não importa quem. Então, isso eu trago muito para mim hoje, né? E tenho que te agradecer, Duque, pela oportunidade. A Mazé também, que é minha amiga, minha parceira, minha sócia. Né? Sim. Ter conhecido você através dela, né? Sim. E o Edu, né? Nós conhecemos aí Oi. pelo sindicato também, que também, né, participa da diretoria do sindicato da panificação de Santo André. Nós conhecemos lá através do nosso amigo Ramiro, né? Que é um amigão também. Só tem gratidão. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Duque, prazer em te conhecer. Ele te conhece. Tenho certeza que a gente Certeza vai que a fazer uma amizade boa. Amizade boa. Você te conhecer. Pra te conhecer, Teu programa vai ter teu programa vai ter Não sucesso. se preocupe com isso. Com Seu certeza. O seu podcast é muito legal, muito gostoso. É muito de fazer. Como você disse, Como você disse, uma É, sala. uma Uma sala de estar. Muito legal, muito bacana. Espero ter passado um pouco de mensagem, a a prevenção das pessoas. Sim. Eu acho que o que tem que ficar é isso, Tem que ficar né? Essa mensagem de que a gente tem que trabalhar a prevenção, trabalhar as pessoas no BQ, Pessoas no BQ, que o trabalhador, trabalhador saia de saia casa saudável e saudável volte e para volte saudável. Que a gente possa possa ter isso, ter que isso, seja um embrião, seja um embrião. seja uma coisa uma coisa seja fixada na cabeça, fixada na cabeça dos líderes, dos empresários, né? Empresários, Que né? eles possam possam entender que existem mecanismos, que mecanismo que que eles têm que implantar esses para mecanismos. cuidar da saúde das pessoas, da saúde do trabalhador. Tá? Obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez. Estou sempre à disposição. Se você precisar que eu venha aqui, eu estou aqui. Não, tamo junto. Eu quero agradecer muito. Eu falo que eu faço um plágio, né, da música sertaneja, que é página de amigo. Vocês viram minha página de amigo. E assim, eu sou um cara muito fiel, muito. Eu falo da relação humana. Eu nasci para esse negócio aí, de conhecer gente, né?
E muito obrigado mesmo. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, por toda a dedicação. Vocês vêm de longe, vêm de tudo. Eu não tenho palavras para medir o quanto eu estou honrado de ter a presença de vocês. E vamos fazer outros, né? Gente, vai acontecer muita coisa aí. Faremos. Muito obrigada. Muito obrigado. Gente, olha, pergunta, vai até o final. Veja, olha quanto conteúdo importantíssimo essa fala. Aprender, reflexão, ser mais humano, olhar, empatia, gente. Olha pelo outro. Vai lá na raiz e veja o que acontece. Pergunta, faz esse aconchego. Acho que tudo vai converger para uma situação melhor, para um ambiente melhor, um trabalho melhor, um resultado melhor. Tá bom, gente? Muito obrigado. Me despeço do meu jeito. Tamo junto.